No livro Crianças do Consumo, a Infância Roubada, de Susan Lin, uma professora de psiquiatria da Universidade de Harvard, ela dá 5 dicas para que possamos de alguma forma minimizar esse conteúdo de marketing que é tão agressivo sobre as crianças. Porque ela começa falando que se os nossos valores como família são materialistas, possivelmente os valores dos nossos filhos também serão materialistas. Vamos à primeira dica. A primeira dica que Susan Lin dá é que nós devemos passar um tempo daquela tipo de publicidade vinculada. E devemos investir o nosso tempo com os nossos filhos, junto com elas a natureza, aquela coisa contemplativa, realizar projetos de arte, até mesmo fazer algum tipo de serviço voluntário. Já pensou nisso? Você trazer o seu filho para fazer algum tipo de serviço voluntário na sua comunidade, no seu bairro, ou até mesmo em alguma igreja que você participa, que você frequenta? Isso seria muito interessante. Teria um ganho muito rico para o seu filho. Ler com ele, brincar com ele, tocar instrumentos com ele. Imagine vocês dois se matriculando para aprender algum instrumento juntos. Isso não seria muito interessante? Então, queria que você pensasse na quantidade de possibilidades que nós temos nesse processo de retirar um pouco desse marketing que tanto afeta os nossos filhos. A segunda dica que ela dá é para que você converse com seu pequeno, com a sua criança, sobre aquela publicidade que está sendo veiculada. Ainda que ela não tenha um nível de discernimento ou uma captação tão apurada ainda, gradativamente ela vai conseguindo discernir esse tipo de publicidade, esse tipo de marketing. A terceira dica que Susan Lin dá é que vocês, antes de irem ao supermercado, preparem as crianças sobre aquilo que elas poderão comprar e aquilo que elas não poderão comprar. Quando nós estabelecemos limite para ela, fica mais fácil você conversar com ela. Imagine o seguinte: a criança quer um tipo de Danone, um tipo de cereal, diferente daquilo que você acordou com ela antes. Você pode falar assim: lembra que nós conversamos antes quais tipos de Danones, quais tipos de cereais nós iríamos comprar? Então, deixa uma coisa pré-estabelecida, para não ficar aquela questão tão frenética, o seu filho pedindo isso ou aquilo, lá dentro do supermercado. A quarta dica que a Susan Lin dá, ela fala a respeito dos feriados. A nossa cultura de troca de presentes, ela está totalmente enraizada nas tradições tanto religiosas como culturais, e cujo significados dessas festas, elas acabam se perdendo em virtude da troca excessiva de presentes. Eu me recordo muito bem quando eu era criança, ou na fase pré-adolescente, que eu tinha que, de forma religiosa, passar tanto o Natal como o Ano Novo com roupas novas. Tinha que ter um conjunto: camiseta, calça e tênis. Tanto o Natal como o Ano Novo tinha que ter roupa nova. Hoje se perdeu isso daí, de fato, mas ela fala muito a respeito disso. A questão do feriado em si acaba se tornando secundário. O Natal, algo totalmente consumista, e eu esqueço literalmente da essência do Natal. A Páscoa, aqueles ovos de Páscoa, quem não gosta? Mas qual o real significado da Páscoa? Então a autora fala muito a respeito disso, de nós criarmos mecanismos, criarmos formas de explicarmos para as nossas crianças o significado real daquele feriado, não simplesmente algo comercial, algo marqueteiro. A quinta e última dica que Susan Lin dá é para criar ou uma semana ou um dia com o título Desligue a TV. Então ela dá essa sugestão: desliga a TV, e eu posso agregar informação: desligue até mesmo algum tipo de tablet, alguns jogos eletrônicos, e junto com esse tempo você vai fazer algo prazeroso, relaxado, satisfatório com seu filho. Ou brincar. Por que não brincar com esse tempo com seu filho? E aí eu queria te dar uma dica: nesse dia que você escolher para o Desligue a TV, para você fazer alguma brincadeira com seus filhos que não demandem muito dinheiro. Você não precisa de um brinquedo muito caro, mas você reúne os seus próprios recursos da maneira mais criativa possível.
Por exemplo, se você tem uma criança aí que tenha 2 ou 3 anos, sabe o que você faz? Vai lá na cozinha, pegue todos os potes, as latas que você tiver, pega aquela colherzinha de pau e faça uma bateria. Imagine a alegria que não vai ser essa super bateria. E junto com isso, você vai estar trabalhando no desenvolvimento da sua criança, no sentido sensorial e até mesmo da questão da percepção auditiva. Olha que ganho, que riqueza que ele não vai ter com essa brincadeira criativa e com pouco recurso. E aí eu vou te dar uma dica para você que tem filho de 3 a 5 anos, para você fazer uma brincadeira diferente. Você pode reunir os bonecos que você tem em casa, aqueles pelúcias, e até mesmo agregar alguns objetos, como livros e caixas. E o que você vai fazer? Você vai criar alguns cenários, vai inventar alguns nomes diferentes e vai criar enredos, vai criar histórias com esses tipos de personagens. Então, o artista principal ali vai ser a criança, ele não vai ser um mero espectador. Nisso daí você vai estar fomentando a capacidade criativa dela e de imaginação também. Pode fazer e vai ser surpreendente e maravilhoso para você fazer esse tipo de brincadeira com a sua criança e com a sua família.